Claro. Bem, eu estava um bocado afastado dos desenhos, mas sempre fazia desenhos, estava num café, desenhava a mesa, havia sempre um urban sketcher dentro de mim, um bocado latente. E houve uma altura, quando vim trabalhar para Lisboa, para essa livraria, comecei a contactar com mais desenhos, ilustração, não necessariamente urban sketchers, e comecei a desenhar mais frequentemente, até que encontrei, já não me lembro onde, esta comunidade dos Urban Sketchers e comecei a perceber: eu vou fazer isto, eu quero fazer isto, eu quero fazer um registro das coisas por onde vou passando, quero guardar estes momentos bons e comecei a fazer todos os dias sem parar os desenhos de tudo o que tinha à minha frente. Fosse um café, fosse a paisagem, fosse prédios, tudo. Uhum. Depende do livro, por exemplo, esse livro que estamos a ver aí é a banda desenhada, praticamente, é das coisas dentro do desenho que eu gosto mais. Mas também faço ilustração para livros infantis, que são noutros registros. Também faço urban sketches, que é noutro registro. Também pinto telas e paredes, que é outro registro. Eu acho que o que une isso tudo é que eu gosto mesmo de desenhar e para mim, quando um lápis ou outra técnica atinge o papel e aparece um risco, ainda continua a ser magia. Seja em que vertente for. Desde sempre, sim. Comecei a fazer banda desenhada em muito novo. Tenho muitas antigas que me envergonho muito, mas sempre foi a banda desenhada, sempre foi o veículo que me fez continuar a desenhar, até que cresci e comecei a ver outras coisas que gostava dentro do desenho e comecei a fazer também. Os tantos, na banda desenhada existem tantos, mas por exemplo, um dos mais conhecidos será o Franklin, que foi o desenhador do Spirou e do Gaston Lagaffe na Europa. Mas depois da banda desenhada, depois tens o lado dos Estados Unidos, onde podemos citar o Frank Miller, e depois também tens o Japão, que tem outra vertente também de banda desenhada diferente. Na banda desenhada é um mundo gigantesco de estilos e de opções de desenho. Eu gosto mesmo muito na banda desenhada do estilo chamado estilo belga, acho eu, o estilo belga francês, onde podemos encontrar aqueles mais conhecidos, desde o Spirou, Tintin, o Asterix, todos eles. É uma escola de banda desenhada. Para já, é,
fazer fanzines, ter o objeto físico na mão é uma coisa, é incrível. Quando eu vou fazer uma fanzine, quando eu saio da fotocopiadora com a fanzine, ainda não está feita, ainda venho para casa fazer, a sensação que eu tenho é igual de quando me sai um livro numa editora grande, um livro de ilustração infantil. E este aqui ainda torna mais pessoal porque é teu. Eu comecei a fazer fanzines, não sei, aos 18 anos, 17, 18 anos, e ainda me lembro da primeira vez que fiz a primeira fanzine e vi e tinha um molho delas. Fiquei tão feliz, porque tens um objeto físico na tua mão. Os Urban Sketchers vivem muito hoje em dia dos cadernos, claro, dos diários gráficos, mas da internet. E a internet não permite a mão, ter o objeto na mão, folhear um livro é espetacular. E a fanzine é uma coisa que qualquer pessoa, de uma maneira pouco dispendiosa, pode fazer do que quiser. Eu faço muitas de banda desenhada e decidi fazer, por que não fazer uma de Urban Sketches e convidar as pessoas que eu admiro muito e que gosto dos desenhos. E foi assim que aconteceu. Eu queria muito, queria mesmo que fosse contínuo e que tivesse mais regularidade do que eu lhe estou a dar. Porque quando eu decidi também começar a entrevistar pessoas, nesta primeira foi a Maria Luísa Mesquita, que eu adoro os desenhos dela, e fazer uma mini entrevista, porque quando eu comecei, uma das coisas que gostava era de ouvir os artistas a falar do trabalho deles. E aprende-se muito, mesmo muito, se tivermos a ouvi-los com atenção e ouvir as dicas deles e as dificuldades que têm. E era isso que eu queria também passar para quem está a chegar ao mundo dos Urban Sketchers, encontrar algumas referências e algum, para poder continuar e ter mais força para fazer desenhos. Um pouco a falar, é desenhar o que tu vês. É isso que eu sinto. É, para mim, os meus cadernos são diários, mas também não são diários. É uma maneira de registrar aquele momento que tu estás a passar e que de alguma maneira te tocou. Às vezes pela positiva, às vezes até pode ser pela negativa. E guardar esse momento, porque uma das outras coisas que raramente se diz do Urban Sketches é voltar aos cadernos antigos e tá, eu e muitos de vocês também devem passar, que é, eu passo horas, de repente tenho que procurar um desenho que eu sei que está num caderno. E vou correr os cadernos todos e estou a encontrar situações e momentos e viagens e coisas que passei durante a vida e o desenho. O Urban Sketcher não fica parado no momento, não é um desenho que tu faças e fica, para trás, fica esquecido. Não, tu voltas a ele e voltas a ele de outra maneira porque já és outra pessoa. É espetacular. É isso assim. Não sei, o primeiro que o tema era casa. Eu acho que foi. Gosto de casas, gosto das silhuetas das casas, gosto de prédios, mas acho que foi porque acho que é o tema mais comum que encontramos nos urban sketches, ou um dos mais comuns, são casas. São as pessoas que se sentam no jardim ou num sítio qualquer e estão a desenhar casas e prédios e telhados. E isso, para mim, eu gosto mesmo muito das cidades e dos telhados e de. Não sei porquê. Nas casas moram as pessoas, as casas são mesmo muito simbólicas, têm uma carga emocional muito grande para mim e acho que para muita gente que desenha também.
sou muito direto a desenhar e sou muito rápido a desenhar. Não sei, mas falas desse tema, é um tema interessante que até vou tentar investigar. Será que existe um paralelismo ou um caminhar juntos entre a psicologia e as artes? De certeza que sim, porque a psicologia é estudar a mente e o comportamento. As artes têm, também é o trabalhar da mente, é a mente em ação, é um, é um procurar cá dentro, é um procurar uma vida interior e pôr cá para fora. Na psicologia também, através de terapias e conversa, são pessoas que estão à procura do seu interior, de qualquer coisa lá dentro, à procura do equilíbrio. Um artista, pelo menos eu sinto isto, um artista quando pinta, quando desenha, de certa maneira, inconscientemente está a fazer essa aventura mental interior e, e, e de certa maneira é encontrar esse tal equilíbrio que também se procura na psicologia, nas terapias, mas através da sua arte. E quando mete o desenho no papel, já passou por um processo mental e é como se estivesse a fazer uma autoterapia. Não sei, é confuso. Eu também fiquei, quando falámos há pouco sobre este tema, também fiquei bastante curioso e vou tentar investigar. De certeza alguém já fez investigação sobre isso. E assim, dá para ver, porque montes de vezes os meus desenhos não são iguais. Se não são iguais, se eu sou a mesma pessoa, o braço é o mesmo, o lápis é o mesmo, o que é que faz com que o desenho nunca me saia, não saia igual? Tem que ser algo no nosso interior, na nossa cabeça. Não, 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 não. Uma questão emocional mesmo. É o que tiver. Mas gosto muito de esferográficas. Este aqui, este é a aguarela. E uma esferográfica bic, provavelmente. Quando ando com a mochila, sim, mas quando ando sempre com uma esferográfica, é o mínimo. E com uma esferográfica tu podes fazer o que tu quiseres. Não há cá. No princípio, quando iniciei, não, tenho que ter os materiais certos, porque senão não vou conseguir fazer. Mas isso era só o medo a falar. E nós, quando temos esse medo, escondemos atrás dos materiais. Quando tu ultrapassas esse medo,
qualquer coisa. Um giz, um lápis, até podes pegar num bocado de carvão e fazer um lápis. Isso, não, nada, nada. Mas tinha. Tenho que mesmo admitir que foram os Urban Sketchers, ou esta, não foi a comunidade, não foram as pessoas em si, mas o facto de ter metido na cabeça, vou começar a desenhar todos os dias. Ao princípio só desenhava ou portas de frente, ou prédios de frente, qualquer coisa que fosse uma perspectiva, já não desenhava, tinha medo, tremia, suava, não, não consigo. Comecei a desenhar todos os dias, todos os dias, todos os dias, além de ficar melhor a desenhar, houve um processo mental onde perdi o medo. Já nada interessa, já não interessa. Eu escolhi este desenho de propósito porque os meus cadernos estão cheios de desenhos incompletos. Mas, apesar de ser um desenho incompleto, eu sei onde estava, sei com quem estava, sei o que estava a fazer. O registro de Urban Sketcher continua lá. E perdi o medo de fazer coisas más. Antigamente, nem pensar na vida fazer uma pessoa, fazer pessoas já era difícil. Nesta posição, e depois desenhar a mão ficar acima toda feia. Não, rasgava o desenho e deitava fora. Mas os Urban Sketchers fizeram-me perder o medo, sim. Sim, 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 sim. Gosto de desenhar pessoas. Mas isso também, se calhar, tem a ver um bocado da banda desenhada. Eu compreendo que seja difícil desenhar pessoas, mas eu já estava habituado a desenhar bonecos, de certa maneira. Claro, quando entrei nos Urban Sketchers, também o medo prevaleceu. Mas depois comecei a desenhar pessoas sem parar e é espetacular. As pessoas dão uns belos modelos. É, não, foi engraçado, sim, porque isto foi numa casa que eu tinha, onde se via, cá em Lisboa, onde se via os aviões ao longe a passar, e eu queria só fazer o cenário e depois passa um avião. E eu, vou desenhar este aviãozinho. E meti a hora que ele passou, e depois passou outro, e eu, por que não? Não, outro e outro e outro. E também achei engraçado também ter isso. Eu acabei de desenhar o tempo de uma maneira que não estava à espera, não, surgiu naquele momento. Se analisarmos bem, soubemos o dia, soubemos as horas, eu acho que até conseguimos saber que aviões é que eram aqueles. Os aviões, sim, sim, sim. Não, eu já fui, é espetacular e recomendo ao pessoal do Urban Sketches que se dirijam ao aeroporto, ao pé daquele pessoal que vai lá todos os dias ver os aviões levantar e tirar fotografias. Eu já fui para lá desenhar e é espetacular. É mesmo, mesmo espetacular. Sim, sim, porque eu tenho esta janela desenhada dezenas de vezes. Mas assim com os aviões foi só este assim. Mas, mas surgiu naquele momento, não foi planeado. Muitas vezes no desenho e em qualquer ação da vida temos que começar. E começando começam a surgir outras coisas, às vezes boas e às vezes más. Mas há que começar. Não, muitas vezes. Sim, muitas vezes posso querer fazer, não, quero fazer esta porta exatamente e desloco-me àquela porta para desenhar especificamente aquela porta. Mas a maior parte das vezes não. Vou desenhar o que está à minha frente e de repente, olha, estava aqui, não tinha reparado. E começas a reparar em coisas. Quem desenha sabe que começas a desenhar e de repente começas a reparar em mil coisas.
sei, de quase ser atropelado, apanhar de chuvas intensas por não querer parar de desenhar, ser perseguido por cães, ser insultado por pessoas, nenhuma em específico, mas milhares de histórias estão sempre a acontecer. Sim, há pessoas que gostam não sei, sentem-se intimidadas. É normal. O pessoal, as pessoas já às vezes não sabem lidar com as artes, ou com o desenho, ou seja como for. E muitas vezes, quando não sabemos lidar com as coisas, ficamos agressivos. É a maneira de lidar com esse nervoso. Acho normal. Quer dizer, não devia ser normal, mas sim, algo assim. Sim, sim. Sim, mas muitas vezes eu noto que as pessoas, quando se aproximam de ti, nem toda a gente fica à vontade em ver alguém a desenhar. E muitas pessoas ficam nervosas. E muitas pessoas não sabem lidar com o nervoso de uma maneira saudável. E mandam bocas, ou pensas que é artista, ficam. É mais com elas, não são as pessoas que estão a desenhar. Isto tem a ver com a cabeça delas, com que elas lidam o mundo. E em Portugal, felizmente, cada vez mais se leva os miúdos a museus, há um contacto com a cultura e com as artes hoje em dia muito grande que eu não tinha quando andava na escola primária. Ir ao museu era um evento. Entravas no museu, tinhas de estar calado, não podias fazer nada. Hoje em dia há os serviços educativos, há o contacto direto, há o fazer aquelas coisas. E as pessoas já lidam melhor. É. Uh, Não, quer dizer, eu faço isto muitas vezes, faço mesmo isto muitas vezes e escolhi este desenho de propósito para explicar isso. Mas eu, quando decidi fazer este desenho, era por ser uma livraria que eu gosto, uma casa e por ter essa fachada toda em azulejo. Só quando eu terminei esta parte do desenho, eu olhei e eu não vou conseguir fazer este azulejo e mesmo que os faça, não se vai perceber como é que é o azulejo. Então optei por fazer isto, que faço muitas vezes, é destacar um pormenor do que estás a desenhar. Se já vem desde criança. Vem desde criança, gosto de ler, sou mesmo doente em termos de ler, seja banda desenhada, seja ensaios, romances, tudo, tudo, jornais, tudo. Tenho uma ação muito forte em mim o ler. E depois, quando vim para Lisboa, tentei encontrar trabalho na psicologia, não encontrei e comecei a trabalhar numa livraria, na FNAC do Chiado, na secção de livros. E aí o vício e a dependência pelos livros tornou-se mesmo muito forte. Sim. Não, 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 não. Desenhos é uma leitura, é como contar uma história só através do desenho. Eu acho que a base de todas as artes, ou como o homem começou as artes, isto é uma perspectiva muito pessoal, é contar histórias, seja o que for, seja de que maneira for, seja pela dança, seja pelo teatro, pelo desenho, seja o que for. O objetivo é sempre contar uma história. E as melhores obras de arte são aquelas que contam uma história. E todos os desenhos que eu tenho nos cadernos contam uma história, como eu contei agora, o porquê, a razão, como é que aconteceu. Há sempre uma história por trás dos desenhos.
Estes são os marcadores, são aqueles castanhos da Sakura que para mim são os melhores. Eu uso isso para tudo, na ilustração, na banda desenhada, são mesmo os micropigma, não sei o nome deles. Sim, sim, foi uma coisa que veio com a aprendizagem do desenho. Ao princípio usava sempre a mesma espessura, mas ganha muito mais quando começas a usar espessuras diferentes, o desenho ganha outra dimensão. Sim, sim, sim. Eu acho que tem a ver com a personalidade. Sim. Neste caso específico, eu saí do metro da Estação do Oriente, eu nunca tinha visto este edifício e de repente vejo este edifício, uau, isto é espetacular. E o edifício é espetacular, são as formas, todas, parece que estão todas desequilibradas, e é o revestimento que já não é. Este edifício acho que é prateado, já não é muito bem. E as varandas que depois têm árvorezinhas lá dentro. Neste caso, foquei-me na forma do edifício, era o que eu queria transmitir, mas ao mesmo tempo a forma está muito ligada a este revestimento todo por fora. E depois há uma coisa que existe dentro de mim que se aplica não só ao desenho, mas há uma maneira de viver e de falar que é keep it simple, mantém-te simples. Quando queres explicar uma coisa, não devaneies muito, que só vais complicar. Não é preciso introduzir muito material, não é, é como ser como o barroco ou o rococó, que é meter coisinhas, mas ainda cabe mais uma coisinha, ainda cabe mais uma coisinha. Eu acho que, como eu vejo, é retirar coisas. E muitas vezes no desenho eu retiro coisas que não me apetece, ou uma árvore que estava lá que eu tiro, ou qualquer coisa, também temos esse poder de transformar o que estamos a desenhar. Nem sempre tem que ser fiel. Mas é manter simples, não complicar. E é tal coisa, saber quando parar de desenhar, o que também é uma das aprendizagens mais importantes no desenho, é saber quando parar. Muitas vezes não conseguimos saber quando parar e pronto, estraguei tudo. Já está tudo estragado. Se tivesse estado quieto, tinha conseguido fazer um grande desenho, mas não consegui parar e estraguei tudo. É manter as coisas simples. É como quando queres falar, tenta ser simples e direto. É, é uma esferográfica preta e são lápis de cor. Tá? Tipo, não, está como está. Não, lá está, é tal coisa de saber parar, ou quando eu quero parar, e manter simples. Se eu pintasse tudo, o desenho perdia. Já não ficava. Sim, exatamente. É só um desenho. Eu acho que quem desenha tem que pensar, é só um desenho. Você voltar lá e fazer de outra maneira.
Sim, 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 sim. Sim, sim eu, quando comecei a pintar os desenhos, não foi logo de início, comecei a pintar tudo. E fica muito cheio, fica demasiado. Não é necessário, quer dizer, pode ser um objetivo de um desenho em específico, mas a maior parte das vezes não é. E além de que eu não carrego muitos materiais comigo, é o que eu tenho, mas gosto sempre de levar cores, três pelo menos, seja lápis de cor ou seja caneta de feltro, gosto de me fazer acompanhar com três cores. Não, 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 sim, exatamente. Nem sempre corresponde ao que está à frente, mas lá está, nós podemos sempre alterar. Porque nós estamos no comando desta nave do desenho. Portanto, sim, sim, sim. Eu também senti isso que tu estavas a dizer, de que no início tinha que ser tudo fiel, tudo igual, tudo igual. Mas isso é só um caminho para tentares encontrar a tua linguagem, a tua maneira de falar, a tua maneira de escrever, a tua maneira de desenhar. E assim que encontras, assim que estás à vontade, tudo flui. Sabes que não precisas ser fiel ao que está à frente, mas consegues fazer um bom registro na tua linguagem. E isso é o bonito dos Urban Sketchers. Cada um tem a sua linguagem. Somos todos diferentes. E é preciso é não ter medo nem tentar imitar. Ao princípio, quando nos iniciamos, claro que queremos imitar os nossos preferidos. Mas depois é encontrar a nossa língua e mantermos nela, que depois vai evoluindo e vão aparecendo novas coisas. Acredito que uma pessoa, nos Urban Sketchers existe muito pessoal que vem da arquitetura, tem aquelas técnicas e sabe montes de regras e coisas que às vezes também são um impedimento para encontrar a linguagem, porque estão sujeitos a demasiados parâmetros. É preciso libertar disso tudo. Mas isso é o que faz bonito, não se esqueças, é cada um ver as coisas de maneira diferente. Eu acho que para mim desenhar no local não tem a ver com desenho, tem a ver com o momento que eu vou passar, seja meia hora, seja 2 horas, é o momento meu, mágico. Pode estar milhares de pessoas à volta, estar no meio de uma festa, posso estar sozinho, como estava aqui na Gulbenkian, é um momento meu e fico ao registro. Acho que é isso. É diferente. Eu percebo, eu uso muitos. Eu desenho, por exemplo, quando estou a fazer um desenho para um livro ilustrado e tenho que desenhar, por exemplo, um cavalo. Não há cavalos aqui à disposição, eu vou ter que buscar uma fotografia à internet. É diferente, não não estou não estou nessa perspectiva de ficar num momento meu, ficar quase zen, a desenhar, abstraído, quase num estado meditativo. Não. É, sim, ali estou a executar um trabalho e vou executá-lo da melhor maneira. Acho que é um bocado assim.
Mas eu também acho que se tirares uma fotografia, por exemplo, àquele sítio da Gulbenkian e fores desenhar para casa, até te ajuda mais, porque a fotografia já tem a moldura, tu consegues ver as coisas melhor, nunca vai sair igual, mas não vai ser aquele momento de estar ali, focado naquele. É como estar abstraído do universo todo e ao mesmo tempo executar uma tarefa no metro. No metro. Isto é o metro. Eu adoro desenhar cabos e cabelagens e tomadas. Este lado muito urbano das cidades tem o seu que atrai-me bastante. E o túnel do metro, neste momento, foi estes cabos todos na parede, as linhas cá embaixo. Coisas que isto já é a entrada para o túnel para a parte que o metro desaparece. Portanto, acho que os arquitetos aqui nem se preocupam. Ah, sim, sim. A moldura. A moldura. É a primeira coisa que eu desenho quando faço um desenho. E ajuda, para mim, ajuda mesmo muito a centrar aquilo que eu quero desenhar e não escapar muito da moldura. Porque qualquer pessoa que desenha sabe que muitas vezes começamos um desenho e chegamos ali ao fim da folha, já não consigo encaixar aquilo que queria mesmo encaixar. E a moldura ajuda-me a centrar e a focar, a não desviar muito. Assim, é mesmo aqui, é esta fotografia que eu quero desenhar. E além disso, tudo o que tu metes numa moldura é importante. É como se estivesse a dar destaque. Se não tivesse a moldura, não tinha este impacto. Mas a mim ajuda-me bastante no desenho, a não desviar muito daquilo que realmente era o meu foco de atenção. Não, não. A maior parte deles tem todos uma moldura, desde que comecei a usar, é muito importante mesmo. Aqui é um desenho da minha filha e aqui é tal coisa, nem era o meu caderno habitual, mas era o caderno que estava à mão, é pegar no caderno e começar a desenhar. Não há molduras, não há nada, é desenhar a pessoa. Porque as pessoas são, muitas vezes estão paradas e são ótimos modelos, pode estar sempre a desenhá-las e a desenhá-las e a desenhá-las. Não, não, na rua. Não sei, quem vê os meus desenhos vê que eu estou sempre a desenhar pessoas que estão a ler na rua. Essas pessoas que estão noutro espaço, elas nunca tocam o que tu estás a desenhá-las, é super raro. E estão paradinhas, estão a ler. Não, pessoas, eu gosto muito de desenhar pessoas que me ajudam no meu trabalho, sim. É fixe. E depois é fazer estas molduras diferentes. Não, eu fiz a moldura primeiro, fiz as plantas, tal, 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 depois fiz a parte de cima da moldura e depois é que comecei o desenho de trás. Não, as plantas estavam à minha frente, eu queria desenhá-las, mas não era esse o foco. E também escolhi este desenho para mostrar a importância do espaço em branco. Muitas vezes não precisamos precisamos encontrar ali um equilíbrio. Pode ter um grande espaço branco e ter pouco desenho e mesmo assim ficar equilibrado. Gosto muito de tentar jogar com esse espaço vazio. Marcador grosso.
É, mais, é como se sentires que estás mesmo atrás das plantas. Mas esta aprendizagem destas marcadores mais grossos e mais finos também vem da banda desenhada. Foram muitas horas a ler banda desenhada, aprende-se muito. Não apareci no Urban Sketch, eu já tinha uma bagagem de desenho por trás. E aí foi a primeira. Cadeiras são difíceis de desenhar, pelo menos para mim. Esta por acaso está engraçada, mas as cadeiras têm aqueles pés e os braços e isto, às vezes estragam um bocado o desenho todo. E, e dar aquele pequeno toque de cor que faz. Se fizesse a cadeira no mesmo registro do homem, não ficava com este impacto. Adoro. Eu tenho sempre que trocar de caderno. Estava neste caderno, que acabou agora recentemente, agora passei para um caderno estreito. Porque se nós mantivermos, é a minha opinião, se nós mantivermos sempre o mesmo formato de caderno, sempre coisa, há coisas que não vamos descobrir, não nos vai criar dificuldades. Eu, quando mudo de caderno, seja de linhas, seja de contos, as linhas é irrelevante. Estarem lá ou não estar, para mim já essa fase. É mais o formato do caderno. O formato, quando passas para outro formato, vão-te surgir novas dificuldades e novos desafios que não estavas a contar no outro formato e vais ter que te adaptar. E essa adaptação constante faz ficar mais vivo no desenho, não te acomodas. Sim, sim, sim. Sim, sim. Neste não podia usar aguarelas porque é uma folha super fininha, mas agora estou num que já posso usar aguarelas. Então há aqui usar outras coisas, novos desafios, faz que o teu cérebro estar sempre ativo, sempre a procurar novas soluções e novas. E às vezes passas com um caderno e começas um desenho, raios, agora dava-me jeito de estar no outro caderno, mas não estou. Então como é que eu vou fazer isto? E adaptas-te. Ah, nem por isso. Não. Não. É um meio que não me permite muito controle e eu gosto por isso é que gosto do lápis e do marcador, tu controlas mesmo o que está a sair da tua mão. A aguarela, sabes como é? Uma pessoa pinta e aquilo tem vontade própria. Nunca, mas gosto de dar pequenos toques de aguarela. A cor assim. Não. Você tem que usar o que lhes passar pela cabeça. Isso quando se mete regras nas artes. É, sim, sim. Não. Eu acho que a pessoa tem que encontrar o meio onde está mais à vontade. E quando está mais à vontade, vai desenhar mais, de certeza. E isso é sempre bom. Não, porque toda esta zona aqui que está à esquerda do desenho que está em branco,
são árvores. Mas se eu fosse desenhar as árvores todas, todas estas casas e os riscos do telhado perdiam o efeito, perdiam a força que têm. E desenhando quatro ou cinco árvores ali, tu percebes que tudo aquilo são árvores. Não, neste dia não tinha tintas, mas teria dado aqui um toque de verde nestas árvorezinhas e ficava. Sim. Gosto muito destes anos onde tiras a fotografia aquilo que desenhaste. Nem sempre tenho o telemóvel e nem sempre faço isso, mas é fixe ver as duas coisas. Sim, sim, é engraçado. É, este foi um caderno que fui eu que fiz, sim. Sim, essas rochas atraíram-me logo. Não, é Serra da Estrela. Val das Éguas, Serra da Estrela. Não, estas rochas são imponentes. Não eram castanhas, eram cinzentas, cor de pedra. Mas todo aquele cenário de imponência espetacular. Não sei como eu queria, mas nesta altura ainda tinha muitos medos. Lá está, se fosse agora, se calhar pronto, o papel já era castanho, por isso é que eu pintei o céu azul, provavelmente. Sim, sim, sim. Sim. Mas elas são gigantes, não, aqui não parecem assim tão gigantes. Sim, sim, há técnicas que uma pessoa aprende, sim. Sim, mas é tal coisa, eu passo, ao princípio sim, fazia um desenho, não estava naquela escala, só me apetecia destruir aquele desenho. Mas passando esse medo, o desenho que saiu mal é um registro. Pronto, é um registro, vai ficar guardado. Não, sim, não há mal, sim, 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 tens razão, tens razão. Não há desenhos mal feitos. Não há desenhos mal feitos, tens razão. Não, isso, eu estava a chegar a casa e tinha que subir estas escadas que ficam ali nos Sapadores, em Lisboa, e sentei-me no desenho da esquerda, sentei-me, estou cansado, vou aqui fumar um cigarro e fazer um desenho. É o que eu faço muitas vezes. E depois, quando fiz o desenho e subi e olhei para baixo, eu, olha, tenho aqui uma oportunidade de fazer estas escadas que eu gosto em duas perspectivas diferentes. E ficou muito bem. E depois este desenho foi selecionado, saiu na, na, neste livro, Lisboa Sketchers. E eles mantiveram o desenho lado a lado e ele resulta muito bem assim, lado a lado. É só vida assim. E, estás a ver? E a moldura aqui é super importante, porque se não tivesse a moldura, estas escadas perdiam-se e o teu olhar nunca mais acabava de perseguir as escadas. Assim dá um corte e tu centras no centro e a árvore verde também ajuda a centrar tudo. Sim, sim, sim. Faço isso muitas vezes, sim. Isto é o barco que vai de Olhão
para a ilha da Armona. E eu já há muito tempo que guardo estas coisas porque é inevitável, daqui a uns anos ou o bilhete é diferente, ou já desapareceram os bilhetes e é só eletrónico. É uma maneira de guardar estas coisas. É altamente, sim. Acho que é uma bela viagem. Diz? Não, e este desenho também escolhi, foi selecionado este livro do James Hobbes e ele selecionou especificamente porque tinha lá os bilhetes. Foi uma secção que ele tem no livro sobre a recordação, não sei só o desenho, mas uma recordação física daquele momento que passaste. Foi a viagem de elevador, foi a viagem de barco, o bilhete de avião, a entrada no museu. Essas coisas são de guardar. É. Não, gosto muito deste desenho também. Eu selecionei este desenho, que faz parte do desafio, não é? Porque este foi um dos poucos trabalhos pagos do Urban Sketches. Houve um encontro literário em Fátima e o Tábula Rasa e convidaram um fotógrafo e convidaram-me a mim para eu fazer o registro desenhado de todo o festival que durava 4 dias. E foi espetacular. Foi mesmo, oxalá tivesse mais trabalhos assim. Foi espetacular. Este era só do meu jantar. Eu jantava sozinho e pus-me a desenhar sempre, todos os dias ao jantar de maneiras diferentes. É. Eu faço este desafio frequentemente, escolhi este tão antigo para se perceber que também há trabalhos pagos nos grandes sketches. E não apostam muito, mas em Espanha, em Inglaterra, sei que os jornais fazem mais registros de desenho gráfico, mas em Portugal não. É. Isso é uma coisa que estão sempre a pedir, fazem um desenhozinho, é de graça, não custa nada. Sim, sim, mas aí é a nossa decisão, não é assim? O desafio é colocarem-se na mesma posição, mas vejam as coisas de maneira diferente. Este foi a tentativa de fazer, foi o primeiro, saiu realista. Está mais realista que os outros, passados. Agora, o outro, pronto, este é tudo o que estava na mesa, é o Urban Sketcher na mesma, mas é visto, é tudo como se estivesse deitado em cima da mesa, com sobreposições. Este está tudo em pé, com cores, e vê-se transparências, sobreposições. É uma maneira de tu olhares para a mesma coisa, mas ter os olhos diferentes. Não sei como explicar bem. Porque eu estava sentado na mesma mesa, no mesmo local, comi esses quatro jantares foram sempre no mesmo sítio. Exatamente, e a mesa estava sempre posta da mesma maneira. Da mesma maneira. Exatamente. Exatamente. Pode ser um copo de água. Começa realista. Depois desconstróis isso. E isso vai-te mostrar maneiras e criar novos caminhos na cabeça. Sim, vai abrir janelas, sem dúvida alguma. Sim, sim. Sim.
É fazer. Fazer, repetir, treinar. Fazer, repetir, treinar. Foi isso que me levou onde eu estou hoje. Foi a minha teimosia e um bocado de obstinação e comecei a fazer. Eu olho para os meus primeiros cadernos e é uma vergonha. Que desenhos são estes? O que é isto? Horrível. Mas eu continuei, continuei, continuei. E depois torna-se tudo tão natural. Sai de ti, não tens problema, pegas num lápis e começas a desenhar, mas para isso acontecer tem que haver as bases. Eu costumo fazer a analogia do desporto, é como qualquer atleta. O recordista mundial dos 100 metros não nasceu a ser recordista mundial dos 100 metros. Certeza que ele correu aqueles 100 metros milhares de vezes, até uma vez ganhar uma medalha. Pronto. Não é que eu esteja aqui para fazer para ganhar medalhas, mas é treinar, 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 treinar e depois vais atingindo certos patamares onde já estás muito mais à vontade e queres mais, e és tu que vais à procura de mais. Repetir, repetir, treinar, treinar, fazer, começar. Só custa começar. Em todas as áreas da vida só custa começar. Obrigado eu pelo convite. Ok? Até bem. Tem que ir, sim. Ah, de certeza. Está bem? Está bem. Ah, é só, obrigado eu.